Prezado ouvinte telespectador, umas boas-vindas ao nosso programa de hoje. Nós hoje vamos assim meditar um pouquinho, devido ao tempo presente da liturgia, sobre os sacramentos que a igreja possui. São os 7 sinais que Jesus instituiu, e sinais eficazes da graça, da presença, instituídos por Jesus e confiados à igreja, mas é dispensada a vida divina. Os ritos diversos, os sacramentos são celebrados, significa a presença, sobretudo, de Jesus no meio de nós, é o sinal da graça de Deus. Eles são divididos em 3 partes, os sacramentos, os 3 sacramentos da iniciação cristã, que são os sacramentos do batismo, da Eucaristia e da Crisma. São os 3 sacramentos chamados da iniciação cristã. Depois nós temos os 2 sacramentos da cura, dos quais nós vamos meditar hoje, e temos os 2 sacramentos que são específicos à vocação: o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, que são para dar continuidade à missão de Jesus pela igreja no mundo. Então, por que nós escolhemos este tema hoje? O prezado telespectador pode assim ver que esses domingos próximos, a liturgia ela vai falar do fim do mundo. Por que será isso? Nós nos questionamos esse tema do fim do mundo. Exatamente porque nós somos chamados à vida da graça de Deus pelo sacramento do batismo, e nós vivemos um tempo dentro da igreja chamado tempo comum, a nossa vida de santificação através desse tempo. Então Jesus veio, celebrou o seu nascimento, a vida pública, a morte, a ressurreição, a ascensão ao céu, e deixou este poder para a igreja de continuar esta missão, principalmente através dos sacramentos. Então, quando nós chegamos no final do ano litúrgico, que é normalmente meados de novembro, começo de dezembro, então a igreja, ela, na liturgia, lembra os últimos tempos da igreja. Quer dizer, nós depois de Jesus, nós vivemos o tempo da igreja, o final dos tempos. Então a igreja lembra que Jesus veio uma vez através dele, da instituição dos sacramentos, ele se torna presente nessa igreja, e pela ação do Espírito Santo também, para continuar a sua missão. Então, no final do ano litúrgico, 34º domingo comum, nós celebramos a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que veio já uma vez e fala do fim do mundo exatamente para nos lembrar que ele virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Então, no fim do mundo, ele virá julgar os nossos atos que nós celebramos na vida. No batismo, nós somos convidados a ser filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, herdeiros do céu. Por causa disso que se fala sempre, quando nós falamos de sacramentos, que é preciso celebrar esses sacramentos da iniciação cristã, na fé, bem como todos os outros sacramentos que nós celebramos. Então, é importante que nós notemos nesse tempo, final do tempo litúrgico, começo do ano litúrgico, que nós vamos começar com o tempo do Advento, que fala no fim do mundo. As 3 primeiras semanas do tempo do Advento, principalmente as 2 primeiras semanas, fala do fim do mundo, sempre no tempo do Advento. Exatamente para nos recordar que Jesus já veio, já realizou sua
sua primeira vinda, e ele virá uma segunda vez para então dar a recompensa para aquilo que nós fizemos aqui neste mundo, nesse tempo em que nós vivemos aqui neste mundo. Os sacramentos da cura, que são os sacramentos da penitência e unção dos enfermos, são os sacramentos que depois nós recordamos exatamente por causa que depois do batismo, nossa fraqueza, nossa limitação humana, que nós nos deparamos na vida tantas e tantas vezes, o que acontece? Nós somos frágeis, limitados, nós passamos pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Então somos assim, tentados de todos os tipos, e muitas vezes nós caímos em pecado e nos desviamos da força de Deus, da graça de Deus que nós recebemos no batismo. Então, ele nos convida, através deste sacramento da penitência ou confissão, a nós nos reconciliar com o Pai, sentir o sabor de sermos curados de novo, sermos acolhidos pela graça de Jesus, do Pai do céu, por este grande sacramento, que é o sacramento da cura, e que nos cura das nossas limitações, dos nossos pecados, nos conduz para Deus, nos conduz para a vida eterna, e nos une de novo a Deus, nos traz de volta como a ovelhinha perdida que ele fala nesse sacramento. Ele nos busca, quer o bem, quer a felicidade, quer ser companhia para a ovelhinha perdida. Busca e traz de volta, e aí ele dá o seu perdão gratuito. Mas para isto é preciso que o cristão se disponha a receber este sacramento. E não adianta nós dizermos: olha, eu vou confessar porque o padre sempre me perdoa, e depois eu ir de volta lá onde que eu estava. É preciso a mudança de vida, é isso que interessa para Jesus. Então não é a autossuficiência que nos vai fazer acontecer isto, mas sim a nossa humildade, ser uma pessoa, ser um cristão humilde, que busca essa grande graça, eu diria a maior graça, e a igreja, o próprio sacramento diz, que a maior bênção que Jesus nos deixou é o sacramento da cura, ou chamado também sacramento da confissão. Então, para muitos, de repente, se questionam o porquê desse tema hoje. Mas nós estamos exatamente chegando no final do ano litúrgico e final de ano também. Então, as firmas, elas costumam fazer o seu balancete, ver se a firma está no vermelho, está ganhando, está crescendo. Assim também a igreja, ela no final do ano litúrgico faz um convite para nós fazermos no final do ano como é que a gente diz? Uma contabilidade, né? Ver o que está acontecendo com a nossa vida de fé, a nossa vida cristã. Será que eu estou positivo ou estou negativo? Então, há somente um meio na igreja, depois de termos perdido a graça do batismo pelo pecado, para voltarmos a Deus, que é esse grande sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência. E a acusação humilde dos nossos pecados perante um sacerdote, o sacerdote, ele não quer saber o meu pecado, ele não quer saber o que eu fiz, tanto assim que o sacerdote, no momento, ele tem que esquecer aquilo que o penitente confessou a ele. Mas eu me confesso
sabendo que na presença do sacerdote está o Cristo ressuscitado, o Cristo que me acolhe. O sacerdote é apenas nesse momento um instrumento nas mãos de Deus que age in persona Christi, como diz no latim, na pessoa de Jesus Cristo, nos aconselhando, nos perdoando em nome de Jesus. Mas quem de fato nos perdoa, nos acolhe, é o próprio Jesus. Como ele acolheu, como ele conta a parábola do filho pródigo. É importante nós termos sempre em mente essa parábola do filho pródigo. Os dois filhos. O filho mais novo, que recebeu a herança antecipada do pai, foi para o mundo, gastou toda a sua herança, passou miséria, passou fome, passou necessidades, para depois ele voltar para o seu pai, pedir perdão ao pai e pedir perdão ao Pai do céu também. Prezado telespectador, nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida nós voltamos comentando mais algumas coisas sobre o nosso tema.